A gente também vai resolver a questão prova do questão que tem se considera as seguintes espécies de estado gasoso, quais elas apresentam momentos de polo elétrico. Tá, então basicamente o que a gente tem que fazer? Analisar a geometria espacial delas e basicamente analisar os vetores, né? Então vamos começar aqui por partes. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência, certo? Enquanto o flúor, ele tem 7 e o flúor precisa de um para completar o octeto, certo? Então a gente teria basicamente isso aqui. Só que, como é que a gente analisa isso aqui, ó? Por causa desse par de elétrons aqui, ó, vai ter uma repulsão aqui para baixo. Então, o que que isso aqui vai acontecer? Isso aqui, ó, vai ter uma forma nesse jeito. Ó. A gente vai ter o F para frente aqui do plano do papel, certo? E aqui, esse outro aqui para trás. Então, a gente vai ter uma... Se a gente tivesse um outro ligante aqui, ó, a gente teria completando esse formato aqui, ó. Estaria completando esse formato aqui para o composto. Contudo, a gente não tem. Mas o que acontece? Esses elétrons que sobraram ali, eles ainda vão exercer uma força de repulsão aqui para baixo que vai empurrar esses átomos aqui para baixo para que eles fiquem nessa posição e eles não fiquem, por exemplo, assim, vamos supor, desse jeito assim, por exemplo. Por que que eles não vão ficar assim? Por causa dessa repulsão dos elétrons ali. Eles não vão ficar no mesmo plano, eles vão ficar em planos separados. Então, é uma dimensão tridimensional, certo? Então, a gente vai ter um vetor F para cima aqui, o outro vetor F para cima e um outro vetor F para cima. Então, o vetor resultante, ó, vai ser um vetor resultante aqui para cima. Então, ele tem um momento de polo, certo? Ele tem um momento de polo elétrico. Então, a gente já pode afirmar que esse primeiro teria de polo elétrico. Então, vamos marcar aqui, certo? O que acontece? Vamos partir agora para o BF2. O berílio, a gente tem Be. O berílio tem 2 elétrons aqui, certo? E ele vai estar ligado para um flúor, que precisa de um elétron para completar o octeto, né? Porque o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então aqui, ó, forma uma ligação aqui, dessa vez iônica. Certo? Formando essa ligação aqui, a gente tem... Não tem mais nenhum par de elétron, igual a gente tinha lá. A gente não tem nenhum elétron aqui, ó. Isso aqui não tem aqui. Certo? Então, nesse caso, seria uma dimensão linear, né? Porque não teria nenhuma força empurrando esse elétron para baixo ou para cima. Então, nesse caso, seria uma dimensão linear. E já que eles são iguais, ó, teria um vetor igual aqui e um vetor igual aqui. Então, simplifica os vetores, certo? Simplificação dos vetores. Logo, não tem momento de polo, porque os vetores se anulam, certo? Portanto, segundo aqui, não vai ter um momento de polo. Vamos partir agora para o BCl3. BCl3. O boro, ó, 3 elétrons na camada de valência, certo? E o cloro precisa de 1 para completar o octeto. Logo aqui, ó, já completa aqui certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui completa o octeto. Completa o octeto. 1, 2, 3, 4, 5. Completando certinho. Se reparar, ó, isso aqui vai formar o quê? Vai ter. Vamos deixar só os elétrons significativos aqui para não poluir o desenho, né? Isso foi só para se representar mesmo. E a gente tem o seguinte, ó, a gente teria um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá. Se reparar, ó, isso aqui, ó, forma um triângulo equilátero, certo? Esse lado de 60. Ângulo 60, certo? Então vamos fazer uma análise vetorial só com os vetores, apagar a molécula ali. A gente teria um triângulo equilátero, certo? Teria um triângulo equilátero logo aqui. Vale. Peraí, vamos voltar com a imagem porque eu acho que fica até mais fácil de resolver. Olha aqui, a gente teria esse vetor. Esse ângulo total valeria 60, certo? Se a gente tivesse, vamos representar aqui esse triângulo aqui do lado, vamos deixar ali só para ter dimensão. O que a gente tem? A gente tem um vetor para cá, um vetor para cá e um vetor para cá. Se esse ângulo aqui, ó, é 60 graus, aqui vai ser metade dele, que é 30 graus, certo? Então, o que a gente tem? A gente já tem 30 graus aqui, certo? A gente já sabe que aqui vale 30 graus. E logo, a gente pode traçar uma reta aqui, ó, falar que, ó, são ângulos alternos internos. Logo, aqui é 30 graus também. E aqui também é 30 graus, porque eles estão na mesma... Eles são vetores iguais, né? O que a gente tem aqui? A gente tem isso aqui, mas isso aqui já é legal de analisar. Por quê? Já podemos apagar isso aqui. A gente tem que ver se esse vetor aqui vai anular com esses aqui. Olha aqui. Vamos fazer a decomposição desse vetor, ó. Esse vetor aqui, ó, ele pode ser decomposto numa componente aqui e numa componente aqui.
Enquanto esse vetor aqui vai ser decomposto nessa componente aqui e em uma componente igual a essa aqui de baixo. Só que se você reparar, essa componente aqui é igual a essa componente. Logo, simplifica essas duas componentes. Então, elas vão sendo, as componentes ali do momento vão ser... Então, a gente só precisa saber se o vetor rosa ali é igual à soma desses vetores azuis. Então, a gente precisa que o vetor rosa, escrever na cor ali, vetor rosa tem que ser igual a 2 vezes o vetor azul, certo? Mas o que a gente tem? A gente sabe aqui, ó, que o vetor azul ele vai ser igual o vetor rosa vezes está longe aqui do 30, então ao seno de 30. Então a gente sabe que o vetor azul é o vetor rosa vezes o seno de 30. Seno de 30, 1 meio, certo? Logo a gente sabe que o VA é igual ao vetor rosa vezes 1 meio. E 2 vezes 1 meio é 1. Então, confere aqui. Logo, a gente sabe que esses dois vetores azuis aqui, ó, eles anulam com o vetor rosa. Logo, o momento aqui também é zero, não tem momento de polo elétrico. Certo? Beleza, legal. Agora a gente vai partir para uma estrutura que, a priori, parece semelhante, mas nesse caso não vai ser, né? Por quê? Porque a gente teria o Cl3F. Não, o ClF3, perdão. ClF3. Tendo o ClF3, o que a gente tem? A gente tem o cloro aqui é o que faz mais ligações. Então a gente teria o cloro aqui, ó. Seria 1 para ligar com o flúor, certo? Aqui a gente já pode resolver escrever em linha, porque já é uma molécula, né? Já é uma ligação covalente. Então a gente teria o flúor aqui e o flúor aqui, certo? A gente teria aqui. E a gente teria o quê? A gente já tem um elétron do cloro aqui, um elétron do cloro aqui, um elétron do cloro aqui. Logo a gente já usou 3 elétrons. Só que o cloro tem 7 na camada de valência. Logo a gente vai ter mais 2 elétrons aqui, certo? A gente tem mais 2 elétrons aqui, perfeito? Tendo mais esses 2 elétrons aqui, o que aí vai acontecer? A repulsão desse aqui com esse vai ser praticamente anulada. Vai ter uma pequena diferenciação, certo? Vai ter uma pequena inclinação aqui. Vai ter uma pequena inclinação. Como é que a gente pode representar? A gente pode representar aqui, ó. Vai ter uma pequena inclinação, não vai ser tanto igual se fosse só um orbital. Seria uma inclinação menor. A gente teria esse flúor aqui e esse flúor aqui, certo? Aí, ao invés daqui ser 90 graus, tipo, que a gente poderia ter aqui, ó, FCl, F, F. Aqui, ó, seria 90 graus, certo? Aqui, ó, teria 90 graus. Ao invés de ter 90 graus, vai ser um pouquinho menos, vai ser uns 87 graus. Uns 87,5 por aí. Acho que uns 87. Vai ser 87 graus aqui, então vai ser um pouquinho menor. Mas por causa disso, a gente vai continuar tendo um dipolo. Por quê? Porque a gente teria um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá. E já que essa soma aqui, já que isso aqui não é 90 graus, vai ter um vetor resultante. Porque eles não vão se anular totalmente, certo? Porque pensa comigo, se fosse 90 graus, teria um vetor para cá, um vetor para cá, anularia, certo? Se a gente tivesse aqui, ó, já que não é 90 graus, a gente tem um vetor para cá, um vetor para cá, certo? Então, uma parte desse vetor vai se anular e a outra parte vai somar, certo? A gente teria isso aqui. Só que a gente tem que provar em relação a um outro vetor, certo? Porque ele sobraria esse vetor f aqui também, certo? A gente pode pegar para o outro lado aqui também, né? Na verdade, pelo outro lado aqui. A gente poderia ter uma soma vetorial aqui, ó, mais essa aqui. Então, somaria e geraria um momento de polo, né? Porque essa parte aqui anularia com essa parte e sobraria esse vetor resultante aqui somado a esse outro vetor resultante desse f aqui. Logo, tem um momento de polo. A gente pode afirmar que tem um momento de polo. Logo, o ClF3 tem um momento de polo, certo? Agora vamos partir para o próximo exemplo ali que ele fornece no enunciado, que é o KrF3, F4, né? F4. A gente tem o KrF4. O Kr, ele tem 8 elétrons na camada de valência. O Kr, o criptônio é um gás nobre, né? Então ele já tem o octeto completo. Ele tendo o octeto completo, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, olha. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte.
Já que ele tem aqui, geralmente os compostos que têm esse tipo de átomo, eles vão formar simplesmente essa estrutura aqui, ó, que vão ser quadrados, certo? Losangos, dependendo da inclinação que você lê, mas geralmente é um quadrado, né? Um quadrado. Então, nesse caso, ele não vai ter. Por quê? Porque esse aqui, esse vetor vai anular com esse vetor, e esse vetor vai anular com esse vetor. Logo, é que ele não tem um momento de polo. Certo? Agora a gente vai partir para o quê? A gente vai partir para o último exemplo que falta. Certo? Qual que é esse último exemplo que falta? É o SeO4 2-. Certo? Vamos lá. O Se, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente faz aqui, ó, é deixar isso entre colchete, porque aqui ele é um íon, né? Então ele tem carga 2-, né? Que a gente fornece aqui no enunciado. O que é? A gente tem o Se aqui centralizado, certo? O Se centralizado. E como é que a gente pode escrever? A gente teria um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Agora, vamos analisar o número de ligações, certo? A gente poderia ter duas ligações nesse oxigênio, estabilizando esse oxigênio, duas ligações nesse oxigênio, estabilizando, e aqui, ó, eles ficariam o quê? Eles ficariam com uma carga negativa, certo? Por quê? Porque, olha aqui, eles têm carga 2-, certo? Só que eles cedem um elétron aqui, eles compartilham o elétron aqui. Logo, ele tem aqui, ao invés de ser 2-, ele vai cair uma carga e vai ficar menos. Mesma coisa aqui. Logo, essa aqui seria a estrutura para o SeO4, 2-. E você pode ver, ó, aqui, ó, anulação dos vetores. Todos os vetores se anulam, logo também não tem momento de polo angular. Portanto, aqui, ó, as únicas que tinham eram o NF3 e o ClF3. Que, portanto, gabarito, letra D. Espero ter entendido. Muito obrigado.